Seja muito bem-vindo, esse é o Probcast, o podcast da probabilidade estatística EAD da URGS. O meu nome é Henrique Saraiva. Eu sou o professor Marcos. E o tema de hoje é Dicionário da Probabilidade Estatística. Hoje vai ser martelada em cima dos termos mais recorrentes que a gente vê na disciplina. E assistindo esse episódio até o final, vocês já vão conseguir ter uma noção do que significa cada coisa toda vez que vocês verem uma nova palavra ao longo da disciplina. E se tu é um aluno que já está acostumado a ouvir o Probcast, responde lá a nossa pesquisa de feedback, na qual a gente quer saber o que tu tá achando de tudo isso, se os conteúdos apresentados aqui estão agregando para o teu conhecimento. E além disso, a gente quer saber qual é a dúvida de probabilidade estatística que vocês têm, que o Google não responde. À medida que a gente vai recebendo as respostas de vocês, a gente consegue trazer mais conteúdo aqui para o Probcast e enriquecer ainda mais o teu conhecimento ao longo da tua trajetória nesse curso. Só mais uma coisinha antes dos professores começarem a falar sobre o tema de hoje, é que é o seguinte: toda vez que vocês ouvirem a minha voz, tenham noção de que ela foi regravada totalmente durante a edição do Probcast. Por que isso? Quando a gente terminou de gravar o Probcast, eu me dei conta de que os dois microfones que eu tinha colocado para gravar não gravaram, e aí agora eu tô regravando a minha voz aqui para vocês. Nada disso vai interferir nas respostas que os professores deram durante a gravação, mas caso vocês sintam alguma coisa estranha, tenham a noção de que a minha voz foi regravada. Então vamos nessa. Primeiro de tudo, acho importante a gente retomar o que é probabilidade estatística. Bom, a gente falamos sobre probabilidade estatística como uma área ampla, né, da ciência, né, como um todo. São, né, enfim, são métodos, né, que nos ajudam aí a compreender fenômenos naturais e, enfim, processos e, enfim, nos ajuda a tomada de decisão e por aí vai. Então temos probabilidade estatística como, né, uma fundamentação de matemática, né, e uma aplicação talvez um pouco mais ao mundo real, né, sobre o que significa, enfim, para tomada de decisão e enfim. Logo que os alunos começam a fazer a disciplina, eles entram nos slides lá no Moodle, e no slide de introdução vai dizer que a variabilidade é a matéria-prima da estatística. E o que é a variabilidade? Pois então, não, variabilidade é qualquer coisa que varia, né? Podemos pegar a definição do dicionário Aurélio. Mas tudo que apresenta variabilidade, tudo que varia. Nós falando em termos de estatística, o que nosso interesse é falar em observar resultados, né, que tenham que não sejam basicamente iguais, né? Se a gente sabe que se a gente tomar uma vacina e ela curar todo mundo, né, ou seja, se a gente aplicar um tratamento, todo mundo vai ser curado, nós não temos variabilidade nesse caso, né? A questão é que em casos complicados ou problemas mais complexos do tipo, né, enfim, controlar com processos e desde, enfim, criação de vacinas, são coisas que a gente espera que apresente, né, resultados diferentes para cada pessoa que vai tomar um certo tratamento. Pensando em estado da natureza, como ciência em geral, enfim, tudo é variável, né? Eu acredito que tirando os fenômenos físicos, né, que nós temos um indicativo fixo do que vai acontecer se alguma experimentação é feita, geralmente nos fenômenos da natureza a gente não tem essa expectativa, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não conhecemos o resultado. Então, cada um desses resultados, desses diferentes resultados, representam uma variabilidade. Se eu tiver muitas respostas possíveis, muitos resultados possíveis, então a variabilidade é muito grande. Se eu tenho poucas respostas possíveis, então a variabilidade vai ser menor, eu vou ter menos diferença entre os resultados. Então, acredito que variabilidade é isso. Eu complementaria só como exemplos, por exemplo, na indústria, né? Temos um processo, né? Sabemos que se nós produzirmos peças, né? Então, a questão da variabilidade lá na linha de produção, né? Nós podemos criar peças, medir diâmetros, pesos e tudo por aí vai, né? E vários exemplos vão aparecer na disciplina, como pacotes de café sendo enchidos e garrafas de refrigerante. Então, tudo apresenta variabilidade. Dificilmente, mesmo a máquina vai conseguir ser regulada
né, enfim, para conseguir sempre produzir o que se esperaria, né? A gente pode falar em economia também, exemplos de ações, né? Se a gente tomar alguma decisão, será que sempre vai ter ganho, sempre vai ter perda, né? Então são coisas que sistemas mais complexos, né? Enfim, nós precisamos, né? Trabalhamos com a ideia de que tudo é variável. Só para exemplinhos. Outro termo que a gente vai ver na disciplina é população. O que é a população? A população representa o todo, né? Vamos dizer como se fosse o verdadeiro processo, seriam o censo, todas as observações possíveis, isso é a população, é o teu universo que tu está tentando pesquisar ou estudar. E a amostra? Bom, a amostra, na verdade, por definição, é um subconjunto da população, né? Um conjunto, qualquer subconjunto, né? Na verdade, o que nós trabalhamos em estatística é que nós trabalhamos, vamos falar sobre as propriedades de amostra, e o ideal é que ela represente realmente o efeito, né, que a gente procura determinar na população, né? Por exemplo, será que produzindo peças com maior ou menor diâmetro, enfim, interno, vai ter uma maior resistência, como coisas do tipo, enfim, vacinas, né? Uma dose maior ou menor enfim, algum vírus pode provocar, né? O que pode provocar em eficiência, né? Então, na verdade, nós falamos aqui sempre a amostra tem que ser representativa da população, mas de certa forma que represente né, o efeito, né, que a gente quer medir ou, né, que busca realmente responder ao problema em pesquisa. E aqui sobre população e amostra, finalizando um pouco, né, a gente tem uma transição na estatística que vai desde, né, métodos descritivos né, que nós vamos usar em populações, né, até a estatística mais moderna que nós trabalhamos com o conceito de, né, enfim, de amostragem, né, justamente pensando sempre que populações são inacessíveis e que, né, ou né, é muito ineficiente a gente observar toda a população, enfim. E aí nós lançamos mão de amostras para tomar decisões. E o que é amostragem? Amostragem é um processo de coletar essa parte da população, né? A forma que se coleta esse pedaço da população. Aí existem vários métodos para fazer isso de uma forma eficiente, para tornar o que a gente chama de uma amostra representativa, que ela realmente mostre características da população da maneira mais correta. Entre elas, a gente pode citar a amostragem probabilística, né, que torna possível o cálculo de erros associados a essa estimativa, a pegar o pedaço da minha população e, através dele, tirar conclusões sobre o todo. E existe a amostragem não probabilística, que é aquela em que os elementos que fazem parte dessa amostra, eles não são coletados de forma aleatória. E isso traz um grande problema porque não torna possível o cálculo dos erros associados a coletar esse pedaço, né? E dentro da amostra probabilística, a gente tem várias situações, tem vários métodos para se coletar elementos amostrais, como, por exemplo, amostragem por conglomerados, por estratos, amostragem sistemática, e a mais importante, a que eu acho que todas as outras são baseadas, que é a nossa amostragem aleatória simples, que é quando eu simplesmente, vamos dizer, enumero os elementos da minha população e escolho aleatoriamente um deles. Bom, você poderia dar um exemplo, né, pensando agora aqui no momento que estamos vivendo, né? Pensar o que seria a amostragem, né? Uma das grandes perguntas hoje seria saber qual o número de elementos numa população estão infectados por um vírus, né? O ideal seria que se nós tivéssemos acesso a toda essa população, né? Então nós saberíamos exatamente e testasse toda essa população, nós teríamos, né, a taxa de infectados exata. Né? Mas o que acontece hoje em dia, nós temos, na verdade, uma urgência, né, muito grande por testes, principalmente por testes para os mais necessitados. Então, nós temos aqui uma amostragem de testes, né, no momento que não é exatamente aleatório. Né? Então, o ideal seria que
lançando mão de testes aleatórios, né, para controle nesse caso, de propagação de doenças, né, poderiam ser mais eficientes, né, que a gente não fala exatamente na amostragem aleatória simples, que é a única que nós vamos usar no curso, na verdade, mas outras técnicas poderiam usar mais informações demográficas, enfim, para se criar testes mais eficientes, amostragens mais eficientes, e por aí vai. E me tira uma dúvida, o que é variável? Uma variável, bom, variável é tudo que apresenta um resultado aleatório. Enfim, vamos pensar como a ideia de variável que nós vamos trabalhar ao longo do curso é qualquer coisa que se pode medir, né? E aqui nós estamos falando de mensuração em qualquer escala, né? Desde das escalas mais simples, que a gente só pode, né? Enfim, que a gente só distingue, né? Coloca só rótulos em elementos, né? Por exemplo, candidato A e candidato B, nós temos apenas 2 rótulos, mas são coisas que apresentam variáveis, né? Só tem uma população, enfim, candidato fica um pouco difícil, mas pegar times, né? Time A e time B, pega uma população de elementos que trabalham, enfim, torcem para times A e B, né? Tem 2 possíveis resultados, eu pegar um elemento aleatório, eu não sei exatamente o resultado, né? Pode ser A ou B. Então, é um tipo de mensuração. Até as variáveis mais que terão, vamos dizer que vem de escalas de mensuração mais complexas, né, que enfim, que nós podemos medir, né, enfim, pesos, alturas, né, variações de ações e por aí vai. A variável é basicamente uma lista de possibilidades, né? E essas possibilidades podem ser desde números, como altura, peso, retorno de ações, ou categorias, como sexo, como se uma moeda foi cara ou coroa. Então, é uma lista de possibilidades com uma medida associada a cada uma dessas possibilidades. E cada uma das possibilidades que eu tenho, dos resultados, eles só podem ter uma medida possível, né? Eu gosto de... Perfeito. Eu acho que essa definição ela é válida para várias situações. E uma média, o que é uma média? A média ela é uma estatística resumo utilizada quando nós trabalhamos com variáveis quantitativas. Por exemplo, que nem o professor Marcos comentou, o retorno de ações, né? Isso é uma variável que ela tem uma medida, um valor, e em vez de eu, por exemplo, selecionar, indicar cada um dos valores na ação em determinado dia, em vez de ter uma lista imensa desses valores para cada dia, eu, de alguma forma, resumo essa lista de valores em um só, que é a média. A média, então, é uma forma de resumir o nosso banco de dados, a nossa informação, as nossas medidas, né? E ela é dada simplesmente pela soma no número de elementos, dos valores do número dos elementos da minha população ou da minha amostra, dividido pela quantidade total de elementos observados. Eu ia comentar que a média não é a única medida, no caso, a medida descritiva, uma medida que descreve, de certa forma, um conjunto de dados, né, uma amostra ou uma população, né? Ela tem algumas características, nós vamos explorar bastante a média amostral em si, né, na parte de inferência, mas a média e ou esperança, tá? Ela tem boas propriedades matemáticas, e por isso que a gente trabalha um pouco mais, mas a moda, enfim, como valor mais provável, né? Em algumas situações pode ser que matematicamente não seja bem tratável, por exemplo, em algumas situações pode ser que nós não tenhamos um valor mais provável, né? No caso da escala de mensuração, novamente aqui falando de retorno de ações, que nós temos, né, uma variável que vai variar nos reais, né, na escala dos números reais, pode ser que a gente não tenha os valores que se repetem, né, de certa forma. Então, enfim, mas é uma medida que também, né, existe, tem algumas vantagens também de, né, poder ser calculada quando nós temos fatores, né, ou variáveis qualitativas, que a gente vai explorar isso ao longo da disciplina. E aqui só uma observação para o pessoal que está lá em casa, só diferenciar o que é média quando a gente obtém uma amostra, né, média amostral da esperança, né? A gente chama de esperança o valor esperado de uma variável aleatória, nós estamos falando geralmente de uma população. Aqui nós vamos falar
muitas vezes associado a um modelo de distribuição de probabilidade que nós vamos explorar ao longo da disciplina. Né? Então, quando nós falamos de esperança matemática, quando a gente está falando de população, e falamos de média, né, ou média amostral, quando geralmente estamos falando de amostra. E qual a definição de moda? A moda é o valor mais frequente, é aquilo que é observado mais vezes, né? Ou se pensar depois em probabilidade, em distribuição de probabilidade, é aquele valor em que eu tenho o maior valor da densidade da distribuição é observado naquele ponto. Pode dar um exemplo? O exemplo, talvez, vamos pensar de times de futebol mesmo, né? Então, o time que for mais frequente na cidade vai ser a moda do time, né? O time modal, ou o time mais popular, não seria a moda da variável time, né? Que eu torço, né? Enfim, time que cada pessoa torce. E se tratando de roupa e vestuário, quando as pessoas falam tal roupa tá na moda, o que isso significa? Tem alguma coisa a ver com o que a gente está estudando aqui na cadeira? Essa é uma questão muito, muito pertinente, porque uma pergunta que ia se responder seria, né, a moda que, enfim, se pensasse uma moda lançada, né, será que realmente as pessoas vão usar ela em maior frequência do que, né, o vestuário que já era mais, enfim, que era usual até o momento, né? Que tu acha, Henrique? Talvez dá para relacionar e dizer que, sei lá, tal roupa está na moda ou tal roupa esteve na moda. Por exemplo, calça jeans nos anos 90. Se a gente disser que a calça jeans era moda nos anos 90, a gente está se referindo dizendo que o tipo de calça mais usada nos anos 90 era calça jeans. Mas agora, como tu disse, lançaram a moda, aí talvez já esteja relacionado ao fato de uma grife esperar que aquilo que eles estão lançando se torne a moda, né? Ou seja, se torne a roupa mais vestida de uma população. Pode ser. Pode ser a esperança de que a moda seja realmente mais frequente. Isso aí, isso aí. Pois é, isso daí é uma boa discussão para um próximo episódio do Probcast. Mas seguindo aqui para o próximo termo, o que seria a variância? Acho que variância é uma medida que ela indica o quanto os valores se afastam da média, né? Então, se a variância ela é muito alta, é um indício de que eu tenho muitos valores, a chance de observar valores que estão muito distantes da média é muito grande. Se a variância for pequena, isso indica uma concentração em torno da minha média. Significa que as observações elas estão mais concentradas em torno de alguma média específica. Pensando, por exemplo, em altura, se a variância é baixa, é um indicativo de que as pessoas têm quase a mesma altura, elas têm alturas muito parecidas, né? Um pouquinho a menos, um pouquinho a mais que a média. Se a variância de altura for muito alta, é um indicativo de que pessoas de diferentes alturas fazem parte da nossa população, desde pessoas muito baixas até pessoas muito altas. Então, a variância, ela indica, ela mensura esse tipo de diferença. Pô, bacana. E o desvio padrão, o que é o desvio padrão? Bom, o desvio padrão, ele é, na verdade, ele é uma função da variância, né? Então, ele indica, ele tem a mesma direção, né? Ele indica, na verdade, uma medida que indica tem o mesmo efeito que a professora Márcia acabou de explicar, tá? Só que ele é mais utilizado no sentido de que nós, né, enfim, matematicamente aqui, né, nós temos uma medida que é, enfim, que é útil. Sobre o desvio padrão, a variância, ela é a soma dos desvios em torno da média elevada ao quadrado, a unidade de mensuração dela está elevada ao quadrado. Por exemplo, que nem quando a gente vai avaliar a área de algum lugar, a gente tem os metros ao quadrado, né? A variância, ela tem a mesma ideia. Então, se faz a raiz quadrada dessa variância para que a unidade de mensuração ela seja a mesma da variável, que ela não fique elevada ao quadrado. Perfeito. Quando os alunos fazem o vestibular para entrar aqui na URGS,
um dos parâmetros que é usado para avaliar a nota lá no vestibular de um aluno é o desvio padrão. Como é que isso funciona na prática? Bom, de maneira geral, a gente quer capturar exatamente qual que é o distanciamento, né, de cada candidato, né, em relação às médias das provas, né? Então, a ideia que nós temos no vestibular é que nós, né, enfim, o cálculo da média final vai sempre priorizar, né, ou ponderar pelo desvio padrão, né? Ou seja, nesse caso, né, vai priorizar os candidatos que têm o maior desvio padrão, ou seja, que eles estão mais afastados do comportamento da média, então esse candidato vai ter uma pontuação maior. Isso. Né? Essa é a ideia do nosso, né, do uso do desvio padrão lá no cálculo da média do vestibular. Falando sobre o vestibular e o desvio padrão, vamos imaginar que nós temos várias pessoas que fazem a prova de vestibular. Aí eu quero tentar diferenciar aqueles alunos que tiveram um desempenho superior aos demais. Uma forma de fazer isso seria simplesmente só considerar aqueles que fizeram mais de 15 pontos na prova, vamos dizer assim, que acertaram mais de 15 questões. Isso, às vezes, não é tão adequado, porque cada prova vai ter um comportamento muito diferente, né? Por exemplo, se a gente pensar na prova de português, a prova de português ela tem uma quantidade média de questões, que é simplesmente somar o total de acertos na prova de português dos alunos e dividir pela quantidade total desses alunos, né, dessas pessoas que pretendem ingressar na universidade. Quando eu faço isso em português, nós temos uma variabilidade que ela é muito grande. Tu tem muitas pessoas acertando muitas questões, muitas pessoas acertando poucas questões, então tu ter essa quantidade alta de acertos, às vezes não está representando que tu está tendo um desempenho muito maior que de outros candidatos. Por isso se utiliza o desvio padrão, porque o desvio padrão ele vai indicar uma medida do quão afastado da média o aluno está. Se ele estiver muito afastado da média, se o desvio padrão dele, ele tiver muitos desvios padrões afastados dos demais, então isso é um indício de que aquele candidato, ele teve um desempenho muito superior aos outros. Se o desvio padrão que ele conseguiu atingir não foi alto, foi pequeno, significa que ele está próximo da média e que ele não se destaca. Então, ele não vai ser, vamos dizer, não vai ser bonificado por isso. Bom, analisando os slides ainda da aula de apresentação da disciplina, diz lá no finalzinho que a estatística é dividida em duas, né? A estatística descritiva e a inferência estatística. E o que é a estatística descritiva? A estatística descritiva ela é uma forma de resumo da informação. Vamos dizer que tu tem um banco de dados, trabalha num banco, aí cada indivíduo, né, cada cliente do banco, ele é uma observação e se faz várias medidas com relação àquela observação, idade, anos de escolaridade, renda, estado civil, sexo, todas essas medidas são variáveis daqueles indivíduos. Pois bem, vamos imaginar que esse banco ele tem 10 mil clientes. Como é que eu faço para resumir essas 10 mil linhas desses clientes, com tantas colunas que são as variáveis mensuradas? Como é que eu represento isso de uma forma simples? Isso é estatística descritiva. Basicamente, a gente resume a informação contida nessas 10 mil linhas de uma forma simples e visual ou não. Entre a estatística descritiva, nós temos as medidas resumo, que é média, moda, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, todas essas mensurações. E nós temos também os gráficos, né? O boxplot, gráfico de linhas, gráfico de barras, gráfico de colunas e várias outras formas de representar essas variáveis através de algum gráfico. E a outra, que é a inferência estatística, o que seria isso? Bom, na inferência estatística, então a gente já tem o objetivo, na verdade, de tomar conclusões, né, ou fazer julgamentos, né, ou, né, enfim, dar
às vezes, digamos, dar chutes, né, para possíveis valores, como, né, enfim, lá na descritiva, né, nós fizemos, então, como eu comentei um pouco anteriormente, nós vamos trabalhar geralmente, podemos trabalhar tanto com populações e amostras, mas a inferência está baseada na coleta de informações amostrais, né, e no processamento dessa informação, né, então temos aí um conjunto de métodos que vão, de certa forma, nós vamos, né, resumir a informação amostral, sempre com o objetivo, né, de estimar, né, e nesse caso, quantidades, enfim, quantidades médias, por exemplo, né? Enfim, como exemplo, né? Quantidades médias, qual a quantidade média de gols que o meu time vai fazer no próximo jogo, né? Qual que é o percentual médio de pessoas que estão infectadas na população, né? Por um vírus específico, qual que é o preço médio de ações no próximo dia, de alguma, enfim, ações específicas. Então, nós sempre temos um objetivo aqui de, vou chamar já de estimar parâmetros, né? Que vão ser as quantidades, nossos alvos, né, nossos grandes alvos aqui. Bom, complementando, temos duas grandes áreas aqui na inferência estatística, né, nós vamos falar da estimação, justamente essa brincadeira de tiro ao alvo, né, nós temos lá nossos parâmetros, e aí através de informações amostrais nós vamos tentar dar, né, melhor chute, digamos aqui, né, que nós podemos dar para esses possíveis parâmetros que nós consideraremos desconhecidos aqui, né? E temos uma outra área chamada teste de hipótese, né? Que podemos pensar como seja uma máquina de decisão, né? Temos aqui sempre duas, né? Em teste de hipótese teremos duas hipóteses complementares, duas afirmações sobre estados da natureza, né? Ou afirmações sobre parâmetros em si. E aí, com base na amostra, nós queremos montar uma máquina de decisão no sentido de, né, nos dizer quem que seria a hipótese, né, mais adequada no momento a se tomar. Um exemplo de teste de hipóteses é, por exemplo, usar stents para pessoas que têm problemas no coração. Será que o uso de determinado stent vai melhorar a condição cardíaca de alguém? Como é que eu faço para avaliar isso? Uma forma é, através de uma amostra, ver se essa nova técnica, né, ela é eficaz ou não. Se, por exemplo, na minha amostra, eu vou ter 15 pessoas que o stent funcionou, que melhorou a condição cardíaca, e 5 pessoas em que ele não foi eficaz. Será que essa diferença de 10 que funcionou e 5 que não funcionou, ela indica que o novo tratamento é melhor? Ou ela é só devido à aleatoriedade que cada indivíduo tem, de alguém ter uma alimentação mais saudável, de um indivíduo ter, às vezes, outras doenças que podem confundir o tratamento, o método de usar stents para resolver problemas cardíacos. Então, é isso que o teste de hipóteses vai nos auxiliar. Ele vai indicar se essa diferença de 10 ou 5, ela tem uma chance muito grande de acontecer devido ao acaso, mas a não eficácia do remédio, isso é, do tratamento, isso é, ele realmente não faz diferença na condição cardíaca do indivíduo, ele não vai fazer o indivíduo melhorar, mas esse resultado foi devido a outras coisas que os pacientes talvez tenham feito. Então, vamos dizer, essa ideia de tomar a decisão, de dizer se uma coisa funciona ou não, é isso que o teste de hipóteses vai ajudar a gente a fazer. Se determinado resultado é mais devido ao acaso, à aleatoriedade, ou se ele é um indício forte de que realmente o novo tratamento é mais eficaz. E bom, agora bem para o final lá dos slides de apresentação aparece os modelos de regressão linear. O que é isso? Bom, o modelo de regressão aqui seria o final, né? Nós estamos falando já do finalzinho do nosso curso, né? E aí nós passamos toda a parte de inferência, né? Nós já falamos de estimação, então de parâmetros, já falamos dessa máquina de decisão chamada teste de hipótese, né? E aí então aí nós estamos falando geralmente aqui de testar hipóteses sobre uma variável, né? Ou um parâmetro. Né? E lá em regressão agora nós estamos interessados em duas variáveis, né? Mais do que isso, quanto que uma variável vai influenciar na outra, né?
E aí nós podemos pensar já, na verdade, né, estudos que motivaram, né, que vem da ideia de regressão, né, será que falar de alturas, né, pensar de alturas de pais e filhos, né, vamos pensar se existe algum fator genético, é razoável assumir que pais altos, em média, gerarão, né, filhos altos ou pais baixos, gerarão filhos mais baixos em relação aqui, estou falando da média, né, então eu estou interessado aqui em saber a altura do pai em relação à altura do filho. Será que uma influencia na outra? Né? Ou salários de trabalhadores, né? Será que eles podem ser influenciados? Eles têm alguma... Né? Eles são salários médios, né? Eles são modificados com relação ao grau de escolaridade, por exemplo, a idade do trabalhador e por aí vai. Então, nós estamos interessados em, basicamente, estimar, né, de forma bem simplista aqui, qual que é a relação entre essas duas variáveis. Uhum. Importante também destacar que a regressão que ela é ensinada, ela basicamente mensura a associação entre duas variáveis. A gente não vai abordar a questão de causa e efeito, né? Isso eu acho que é importante destacar também. Eu só ia complementar que, na verdade, assim, associação e muito mais do que isso, é a associação entre duas variáveis, que nós vamos ver logo mais, duas variáveis, né, vou chamar aqui numéricas, mas seriam duas variáveis contínuas, né, no sentido de que nós temos aqui uma ideia, né, de como, de trabalhar essa ideia de associação, como a professora Márcia disse. Em relação a causa e efeito, aí nós temos, né, podemos trabalhar em outro podcast, outro podcast, esse tema, né? Na verdade, a dizer que uma variável está associada à outra, tem uma grande diferença de dizer que uma variável causa a outra. Quando a gente fala de associação e causalidade, são duas coisas diferentes, né? Duas variáveis quantitativas, elas podem crescer ao mesmo tempo. Um exemplo seria venda de chicletes e número de crimes. Nós temos que a quantidade de vendas de chicletes vendidos, ela está crescendo nos últimos anos, assim como a quantidade de crimes também aumentou. Isso não é um indicativo de que as pessoas estão fazendo, vamos dizer, a criminalidade aumentou porque as pessoas estão mascando mais chicletes, né? Isso é só um indício de que eles estão aumentando juntos, eles estão crescendo. Isso é associação. Causalidade é quando uma coisa ela vai influenciar no resultado da outra. E para isso precisa de técnicas estatísticas mais apuradas para se, vamos dizer, para se embasar, né? Um exemplo que eu dou para os alunos é que tem alguns sites de estatísticas espúrias, de correlações espúrias, que indicam exatamente isso que eu comentei, que são variáveis que estão relacionadas, que elas, vamos dizer, têm um coeficiente de correlação alto, né? Mas que, na realidade, uma não tem nada a ver com a outra, simplesmente o comportamento delas é o mesmo. Ia comentar só complementar essa questão de associação e causalidade, que, enfim, muitas notícias são feitas, né, em cima, como vocês citaram aí vários exemplos, então muitas notícias são feitas hoje em dia, né, em tempos de fake news, baseadas em associações como se fossem causalidades, né, então... Isso é uma coisa interessante de todos nós, né, alunos, né, de probabilidade estatística, estarmos sempre atentos, né, o que nós estamos medindo, o que nós podemos concluir. Isso é algo bastante importante que a disciplina tentar trabalhar. Perfeito, muito obrigado, professora Márcia e professor Marcos. Vocês que estão aí nos ouvindo, acabaram de assistir o terceiro episódio do Probcast, o podcast da Probabilidade Estatística EAD da URGS. E o tema de hoje foi o Dicionário da Probabilidade Estatística, e a gente conversou sobre os termos que tu, aluno de Probabilidade Estatística, precisa saber para conseguir acompanhar o curso, beleza? Lembrem-se de responder a pesquisa de feedback sobre o Probcast lá no Moodle, e a gente se vê no próximo episódio.